Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa quarta teleaula de matemática financeira e mais uma vez estamos aqui para ministrar uma ótima aula. Comigo nesta aula, Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os alunos, tutores, coordenadores de polo. Então, iniciamos a quarta aula depois de estudarmos os dois regimes de capitalização simples e composta. Então, dando sequência com o conteúdo. E a aula de hoje, nós vamos trabalhar o que, Rafael? Veremos dois conteúdos distintos, algumas considerações sobre taxas, diferentes nomenclaturas para taxa e também desconto. Então, esses dois conteúdos vão nortear todo o trabalho dessa aula. Muito bem. E os objetivos que a gente vai trabalhar hoje? Aula. Então, para o primeiro conteúdo relacionado a taxas, reconhecer os diferentes tipos de taxas de juros, ou seja, diferentes nomenclaturas. Calcular as taxas de juros equivalentes e efetivos, diferenciando as duas. Então, diferenciar os diferentes tipos de taxa para cada aplicação. E sobre o conceito de desconto, reconhecer a diferença entre desconto e uma ação de marketing. Calcular e exemplificar operações de descontos. E, por último, identificar as modalidades de desconto. Que tipo de desconto deve ser aplicado ou vai ser aplicado no problema, certo? Perfeito. E aí nós vamos iniciar a abordagem da nossa aula hoje trabalhando um pouquinho sobre equivalências de taxas. E aí a gente traz esse assunto porque você mesmo, ao consultar jornais, revistas, assistir programas especializados na área, você verifica que há uma abundância de informação relacionada à taxa. É taxa equivalente, taxa predial, nossa, tanta informação de taxa que a gente fica perdido. Ok? Então a gente vai trabalhar um pouquinho dessas equivalências de taxa para a gente verificar como que é o uso dessas informações. Ok? Vamos iniciar abordando, só para deixar um pouquinho mais claro, que a gente vê que no nosso mercado, no mercado brasileiro, no mercado financeiro, mesmo entre os profissionais, ou seja, os técnicos executivos, reina o que? Muita confusão quanto aos conceitos de taxas de juros. Principalmente no que se refere às taxas nominal, efetiva e real. O que significa a taxa nominal, o que é taxa efetiva e o que é taxa real? Cada sistema financeiro às vezes aborda um ou aborda o outro. Eles são encaixados em algum ou outro. O desconhecimento generalizado desses conceitos dificulta o fechamento de negócios, ok? Pela consequente falta de entendimento entre as partes. E aí a falta desse conhecimento pode gerar uma dificuldade no fechamento do negócio. Alguém pode ficar com dúvida, achar que o outro está cobrando uma taxa abusiva, né? E aí gera essa dúvida, certo, Rafael? Exatamente. Então, exemplificando, a gente vai ver diversas nomenclaturas como o que é uma taxa proporcional, uma taxa equivalente, uma taxa efetiva. E essas taxas geralmente vêm impressas quando você faz uma simulação de banco. Tem a taxa nominal, quanto que ele está te cobrando de juros, de forma nominal, e também vem a taxa efetiva, ou seja, qual que vai ser o custo efetivo daquele teu financiamento, daquele teu empréstimo. Normalmente isso vem aquelas letrinhas menores, minúsculas, né? Aí vem lá escrito assim, uma taxa nominal de 12% ao ano. Só que o banco faz a capitalização dele mensal. A taxa está ao ano, 12% ao ano, só que o banco faz aquela capitalização mensal. Então você já tem duas taxas diferentes. E aí na hora que você faz os cálculos vai dar resultados diferentes e a gente vai ver isso ao longo desta aula. Ok? Muito bem. Nós vamos começar trabalhando aqui, ó, taxas proporcionais. Ok? Duas taxas são proporcionais, ok? Duas taxas serão proporcionais quando seus valores formam uma proporção com o tempo a elas referida, reduzindo a mesma unidade. E temos ainda as taxas equivalentes. O que são as taxas equivalentes? Duas taxas são equivalentes quando aplicada ao mesmo capital, durante um mesmo tempo, produzem o mesmo juro. E aí, duas taxas equivalentes é fácil. O que dificulta as taxas proporcionais. E aí que a gente vai ver, por exemplo, eu tenho 12% ao ano, 1% ao mês. Se fosse no simples, é fácil, né? 1% ao mês, o ano tem 12 meses, 12 vezes 1, igual a 12 ficariam iguais. Mas no juro composto, a gente vai ver que isso não é verdade. Tem alguma diferença.
Veja o nosso exemplo. Primeiro a gente vai abordar o nosso problema dentro do juros simples, ok? Dentro do juros simples. Ó, vejamos o resultado da aplicação das taxas anual, ok? E mensal de um capital de R$200, o meu principal valor presente, R$200, num prazo de 12 meses ou um ano, né? Podemos considerar 12 meses ou um ano. Considerando uma taxa anual de 12% ou uma taxa mensal de 1%. Observe que anual é 12, ao ano é igual a 12 e ao mês é igual a 1. Só que o ano tem 12 meses. Então, a olho nu, elas se equivalem. Elas são proporcionais. Ok? E aí nós vamos pegar. Então eu tenho o meu principal, meu valor presente, R$200. Nos dois valores, R$200. O meu prazo é um ano. Não, aqui é mensal, são 12 meses. E aqui o meu prazo é um ano. Aqui a minha taxa é de 0,01. Lembre-se, toda vez que você tem taxa, divide por 100, 0,01. E a taxa ao ano é de 0,12, que é 12%. E aí a gente vai aplicar nas fórmulas. Lembra da fórmula do juros simples? Olha ela aqui destacada. Substituindo as informações, ou seja, o valor presente no lugar do PV, que é o present valor, o I é a taxa e o N é o tempo. Substituindo essas informações e realizando o cálculo, eu sei que depois de 12 meses, se eu aplicar R$200 a essa taxa de 1% ao mês, eu vou ter um valor de R$224. R$224. E se eu fizer essa mesma aplicação de R$200 durante um ano a uma taxa de 12% ao ano, eu vou ter um valor de R$224. São iguais. Ok? Então, no juros simples, a mesma aplicação no juros ao mensal e anual rendem o mesmo valor. Então, são taxas proporcionais. Taxas proporcionais. Agora, a gente vai ver esse mesmo exemplo nos juros compostos. O mesmo exemplo, ok? O capital continua sendo R$200. O período, 12 meses ou um ano. E a taxa, tem ela mensal e tem ela anual. Ok? Mensal de 1%, anual de 12%. Então, o valor presente continua sendo os R$200. O prazo mensal, 12 meses, e a taxa 0,01. A fórmula do juro composto, trabalhado na aula anterior, é esta. Substituindo as informações, cada qual no seu quadrado, nós vamos ver que ao final de 12 meses, eu vou ter um valor futuro aplicando R$200, eu vou ter um valor futuro de R$225,36. R$225,36. Agora eu vou fazer essa mesma aplicação, só que uma vez ao ano. Então, meu valor presente, R$200. O meu tempo agora é um ano e a taxa é 0,12. 0,12%. 12 dividido para 100. Mesma coisa. Substituindo cada informação no seu quadrado na fórmula aqui do juro compostos, ok? E aí a gente vai ter aqui um valor futuro de R$224. Observe que nos juros compostos, esses valores não foram iguais. Não foram iguais. Por que ocorreu isso? Porque eu tenho, ao ano, eu tenho uma única capitalização. Aquilo ali, vamos dizer assim, foi capitalizado uma única vez, ok? Já no mensal, aquilo foi capitalizado 12 vezes. Cada mês era capitalizado. E lembra no juro composto? Juros sobre juros, volta para cá. Juros sobre juros, volta para cá. Então, vai ter capitalização todo mês, então eu vou capitalizar muito mais de dinheiro. Por isso que deu um valor a mais. Apesar de ser pouco, R$1,35 de diferença, mas eu tenho uma capitalização maior quando eu tenho mais vezes. Essas taxas são equivalentes? Não são. 1% ao mês é equivalente a 12% ao ano em juros compostos? Não são equivalentes. Certo, Rafael? Certo. Então, só resumindo, duas taxas, por exemplo, 1 e 12, são proporcionais entre si, porque há uma relação de proporção entre a taxa e o período em que ela é aplicada.
Porém, essas duas taxas proporcionais, em juros simples, elas são ditas equivalentes, porque a mesma taxa proporcional, 1 e 12%, com o mesmo capital, no mesmo intervalo de tempo, vai chegar no mesmo montante. Agora, em juros compostos, apesar das taxas serem proporcionais, 1 e 12%, 1% ao mês e 12% ao ano, elas são proporcionais e não são equivalentes. Então, taxas equivalentes em juros compostos não são taxas proporcionais. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Exemplo, 2% ao mês e ao semestre 12%. Em juros simples, vale a regra. São proporcionais, então são equivalentes. Em juros compostos, não vale a regra. Certo? Perfeito. Lembrando que vale a regra em juros simples, porque nos juros simples você já faz a capitalização em cima daquele valor inicial. Só naquele inicial. Agora, nos juros compostos, não. Esse dinheiro ele vai acumulando. E os juros também vai acumulando. Ok? O porcentagem vai acumulando. Muito bem. Sabendo que em juros compostos, igual o Rafael acabou de dizer, em juros compostos as taxas não são equivalentes, tem alguma fórmula, Rafael, que a gente pode fazer com que essas taxas sejam equivalentes? Exatamente. Então, nesse próximo conteúdo, a gente vai ver como determinar as taxas equivalentes em juros compostos. Porque, às vezes, num contrato, está lá descrito que a taxa anual de juros compostos, e você precisa, por exemplo, calcular os juros de um período, de um mês, então você vai ter que fazer essa conversão. Então, não basta simplesmente dividir por 12. Há uma fórmula específica para fazer essa transformação, para garantir que você vai ter o mesmo montante. Então, ou seja, essas duas taxas serem equivalentes. E a... Sim? Não quero cortar o Rafael. E a fórmula, a solução para os nossos alunos está no quadro. Vou mostrar para eles aqui. E como que eu vou, então, transformar essas taxas, ok? Duas taxas, para que elas sejam equivalentes, ok? Muito bem. Lembrando que essas taxas, quando aplicadas ao mesmo capital, durante um mesmo período, ok, de tempo, através de diferentes sistemas, elas devem produzir o mesmo valor futuro, o mesmo montante. Sendo assim, qual que eu vou utilizar uma situação? Por exemplo, eu tenho uma taxa mensal e quero transformar ela para anual. Eu vou usar essa regrinha aqui, ó. Ok? Eu tenho uma taxa mensal, 2% ao mês. Isso em um ano rende quanto? Se fosse no juros simples, seria fácil. 2 ao mês, um ano tem 12 meses, 12 vezes 2, 24. Matou. Só que nos juros compostos, isso vai render muito mais do que 24. Porque tem juros sobre juros, capitalização sobre capitalização. A fórmula é essa. E no slide, no próximo aqui, eu volto neste, e aqui a gente tem todas as transformações. Cálculo para encontrar as taxas equivalentes. Ok? Eu tenho uma taxa mensal e eu quero encontrar uma taxa anual. Eu uso qual? Eu uso essa ideia, essa fórmula, que é aquela uma que nós destacamos no slide anterior. Eu tenho uma taxa mensal e quero uma taxa semestral. Eu uso essa situação. Pessoal, o que vai mudar para vocês é a informação de quanto que você tem e para quanto que você vai. Ok? Uma taxa anual significa que eu quero uma taxa em termos de A. E eu tenho uma taxa em termos de meses. E um mês e um ano tem 12 meses. Se eu tenho uma taxa e quero ela elevar para semestral, eu tenho uma taxa mensal e quero elevar para semestral, então termos de 6. É bem tranquila essa fórmula, só lembrando que fórmula você não precisa decorar. Quando a gente faz as aplicações, as atividades avaliativas, essas fórmulas elas vão estar do lado. Você só precisa saber aplicá-la. Ok? Então, é isso. Se eu tenho uma informação mensal e transformar para anual, eu uso essas informações. Se eu tenho, por exemplo, uma semestral ao semestre e quero elevar para ano, eu uso essa taxa aqui, essa informação que está aqui do lado. Se eu tenho uma bimestral e quero uma anual, eu uso esta aqui. Então, várias informações, ok? Por isso que a gente fala, você não precisa decorar fórmulas, mas essas informações, elas serão depois, serão aplicadas nas provas, estarão do lado lá essas fórmulas para vocês realizarem as atividades. Não fiquem preocupados em decorar fórmulas. Muito bem.
O que significa essa equivalência de taxa? Significa que eu quero fazer, ou eu quero encontrar um equilíbrio entre essas taxas. Por exemplo, eu tenho uma taxa anual e quero equilibrar ela para uma taxa mensal. Eu posso fazer isso tanto da menor, igual esse exemplo que a gente viu, ou seja, da menor, ou seja, da taxa mensal para anual, como eu tenho uma anual e quero trazer para mensal. Posso fazer dos dois jeitos. Para fazer da anual, eu tenho aqui o slide. Ok? Fazer o slide. Eu tenho uma taxa, por exemplo, anual e quero transformar ela para mensal. Eu tenho uma taxa anual e quero transformar ela para mensal. Eu uso essa regra aqui. Basicamente a gente diz assim, quando tem raiz quadrada, significa que eu estou trazendo de uma taxa maior, de um período maior para um período menor. Ou seja, de ano para mês, de mês para dia, ok? Quando só tem potência, significa que eu estou pegando uma taxa de um período menor e levando para um período maior. Por exemplo, de mês para ano, de dia para mês, ok? De bimestre para ano, dessa forma, ok? Muito bem, temos um exemplo para a gente aplicar isso. Ele quer saber, no exercício, qual a taxa anual equivalente a 0,5% ao mês. 0,5% ao mês durante um ano vai render quanto? 0,5% ao mês durante um ano vai render quanto? Alguém fez as contas lá, Rafael, e falou 12 vezes 0,5 deu 6. Mas isso no juro simples é verdadeiro. Mas no juro composto, isso não é verdadeiro. Para fazer isso, torná-lo verdadeiro, eu vou trazer isso aqui, ó. Então eu quero uma taxa anual e eu sei a mensal. Vai ser igual a 1 mais a taxa. Lembrando que aqui está 0,5. Ao dividir esse número por 100, a vírgula desloca 2 casas. Então vai ficar dividido por 100, 0,5 dividido para 100. Isso é igual a 0,005. E aí eu substituo aqui no meio. 1 mais 0,005, fecha parênteses, elevado a 12, tudo isso menos 1. É simples, não tem muito segredo. Para descobrir qual é essa taxa anual, eu vou fazer somar, ok? Somar aqui dentro vai ficar 1,005. 1,005 elevado a 12 menos 1. Podemos fazer um pouco direto, né? Mas eu tenho aqui... Opa, deixa eu apagar esse. Eu vou ter 1,061 67 78, ok? Menos 1. Menos 1. Ora, vai ficar 0,61. Isso vai ficar o quê? I igual a 0, essa conta que eu estou fazendo, eu estou subtraindo todo esse valor menos 1. Ok? Todo esse valor menos 1. Fica fácil, é como se eu tirasse esse 1 por esse outro 1 ali. E aí eu vou ter 0,061 67 e aí essa sequência de números aí. Ok? Para finalizar, taxa é dada em porcentagem. Para transformar aquilo ali em porcentagem, basta multiplicar por 100. Tudo que multiplica por 100, a vírgula desloca 2 casas. Então, transformando isso aqui por 100, significa que a taxa anual vai ser de 6,16 aproximadamente. Ok? Opa, volta pincel. 6,16 aproximadamente. Essa é a resposta. Observe que se fosse no juro simples seria 6. No juro composto já deu 6,16. Um pouco a mais. Ok? Agora a gente vai fazer um exercício de transformação do maior para o menor. Do maior para o menor. Ou seja, eu tenho uma taxa que está ao ano e eu quero ela mensal.
ok? Eu tenho uma taxa ao ano e eu quero essa taxa mensal. Substitui as informações, não tem erro, ó. Taxa mensal vai ser o quê? Raiz 12ª potência. 12ª potência. Opa. Ok. E aqui dentro eu vou ter 1 mais a taxa anual, que é aquele 40, vai ficar 0,40. Tudo isso menos 1. Dentro do parênteses vai ficar 1,4 ou 1,40. A raiz 12ª, para fazer essa raiz, você vai precisar de uma calculadora científica, ok? Ou Excel. Sem essas informações, fica difícil você fazer isso no braço. Consegue? Consegue, mas você vai ficar aí umas 4 horas. Vai demorar um pouquinho. Não muito, né, Rafael? Mas vai demorar um pouquinho. 0,284, ok? Ó, 1,4, raiz 12ª potência de 1,4 vai dar 1,0284. Tudo isso, ok? Menos 1. Tudo isso menos 1. Ora, de novo, eu vou fazer a subtração desse número por esse 1. Ou seja, é como se eu estivesse trocando esse 1 por esse. Fica fácil desse jeito, né? Então, a resposta vai ser IM vai ser igual a 0,02. Opa, tem um 8 aqui. 84. Essa é a minha taxa mensal. Para fazer o seguinte, o que eu pego ali? Aquela taxa mensal ali, eu multiplico por 100, para ela ficar escrita em taxa. Então, multiplicar isso aqui por 100, a vírgula vai andar 2 casas. E aí vai ficar IM igual a 2,84% ao mês. Mensal, já está aqui o IM para informar isso. Então, 40% ao ano, isso em mês equivale a 2,84. E se você pegar na calculadora e multiplicar 12 vezes 2,84, não vai dar os 40, vai dar um número abaixo dos 40. O que faz com que esse 2,84 se equivale ao 40 ao longo de 12 meses? A capitalização mensal que vai gerando em cima desse valor. Tranquilos? Para a gente finalizar esse conceito de taxa, trouxemos aqui a nomenclatura. Taxa nominal. O que vem a ser taxa nominal? É quando o período de formação e incorporação dos juros ao capital não coincidem com aquele que a taxa se refere. Alguns exemplos. 340% ao semestre com capitalização mensal. 150% ao ano com capitalização mensal. Ou outro exemplo ainda que você tem no seu dia a dia, você vai no comércio, compra lá uma TV, um fogão, e aí você tem lá, nossos juros é de 12% ao ano. Aí você faz a conta 2% ao mês. Só que a capitalização é mensal, então vai gerar muito mais de 2% ao mês. Ok? Então é taxa nominal. 12% ao ano. Só que todo mês tem os juros. Taxa efetiva. Efetiva. A taxa efetiva é quando o período de formação e o de incorporação dos juros coincidem com aquele que a taxa está se referindo. Alguns exemplos. 140% ao mês com capitalização mensal. Ou seja, o período e a capitalização são iguais. 250% ao semestre e a capitalização é semestral. 1.250% ao ano com capitalização anual. Perfeito. E aí a gente vai encerrando a ideia de desconto. Se os alunos tiverem dúvida, vamos falar para eles então guardar, né? Já que não... Já pode postar as dúvidas aqui no chat, mas a gente vai juntar essas dúvidas e aí durante a correção dos exercícios que contempla o conteúdo, a gente já tira essas dúvidas na resolução dos exercícios. Assim fica mais fácil da gente dialogar resolvendo a própria questão. Muito bem, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho de descontos. E aí eu vou abordar já aquele primeiro tópico do nosso objetivo da aula, que a gente vai tentar diferenciar um pouquinho aqui a ideia de desconto dessas
desses marketing que a gente chega nas lojas, né, Rafael? Chega na vitrine e aí você vê essas promoções e tudo mais, desconto de 50% em toda a loja, ok? Isso, vamos dizer assim, numa linguagem matemática financeira, numa linguagem financeira, aquilo que a loja promove lá não é desconto, é uma promoção, é um marketing que elas usam, lógico, para poder vender mais. E o cliente adora essa palavra desconto, não sei porquê, Rafael, mas as pessoas adoram essa palavra desconto, então o comerciante, né, como não é bobo, vai colocar essa definição naquele projeto que ele está desenvolvendo, naquela promoção, naquele marketing da empresa que ele trabalha. Então, só para a gente diferenciar, então, aquilo que a gente vê nas lojas, por aí, assim, assado, não é a definição de desconto matematicamente ou financeiramente dizendo. É uma operação de marketing, ok? O que vem a ser desconto, então, na matemática financeira? Desconto, olha só, é a denominação dada a um abatimento. Opa, ficou doido meu pincel. Ok? Desconto, então, é uma denominação dada por um abatimento que se faz quando um título de crédito ele é resgatado antes de vencer. Ok? Então, em matemática financeira, o que vem a ser desconto? É aquele abatimento que você tem em cima de uma dívida que porventura ainda vai vencer. Ok? Digamos que você tem um cheque, a empresa que você trabalha tem um cheque, um título, algo do tipo, e vence daqui a 4 meses. E você hoje, 4 meses antes, já tem esse dinheiro que pode pagar aquela dívida. Na hora de pagar, você vai querer um desconto, porque é uma dívida que vai vencer lá na frente. Diferentemente daquilo que a gente vê nas lojas. Você vai comprar um produto à vista e eles falam, não vamos te dar um desconto aqui de 30%. É diferente. Aquilo é uma operação de marketing, ok? Mas não vamos brigar com os lojistas, né? É uma operação tradicional no mercado financeiro, tá ok? E também no setor comercial, em que o portador dos títulos de crédito, tais como esses títulos, pode ser que letra de câmbio, notas promissórias, cheques e entre outros. Esses portadores, eles podem levantar fundos em um banco, descontando o título antes da data do vencimento. Ok? Essa é uma denominação dada por Samanez, num livro de 2010. O que é o desconto? O valor descontado. O desconto, esse valor descontado, vai ser o quê? A diferença entre o valor nominal, ou o valor do título, menos o desconto. É isso que a gente vai trabalhar agora. Tranquilos? Para a gente definir descontos, assim como juros, desconto também tem o simples e composto. E o desconto ele ainda divide em mais. O desconto simples ele pode ser dividido em desconto racional, também conhecido como desconto por dentro, e o desconto simples comercial, também conhecido como por fora. Vejam aqui no nosso diapositivo. Então eu tenho um desconto, ele pode ser simples. E o simples ele pode ser racional e ele pode ser o comercial. O desconto ele também pode ser composto. E o composto pode ser também racional e pode ser o comercial. Para nossas atividades de hoje, nós vamos, para nossa atividade de hoje, não, para nossa disciplina, nós vamos abordar 2 desses temas, né? Se a gente aprendeu a trabalhar com desconto, a ideia de desconto é simples, não é muito complicada. Então, se você aprendeu a trabalhar com um, demais também vai ser fácil. Nós vamos trabalhar com desconto simples comercial e nós vamos trabalhar com um desconto composto racional. Então, vamos trabalhar com essas 2 abordagens de descontos. Elas levam aquelas considerações de descontos de juro simples e de juro composto. Então, vocês vão ter muita facilidade para quem aprendeu bem a aula passada. Não aprendi bem. Rever a aula passada, vejam lá todos os detalhes, passo a passo, tira dúvidas. Foram resolvidos vários exercícios, ok? Muito bem. Desconto simples comercial, ou também chamado de desconto por fora. Esse tipo de desconto, por incidir sobre o valor nominal do título, proporciona maior volume de encargos financeiros efetivos na operação. Então ele vai ser diferente de outro desconto.
ele incorpora os conceitos e as relações básicas de juros simples. Inclusive pela fórmula, olha só. O valor do desconto, como é que eu vou fazer essa operação? Lá no juros simples eu multiplicava valor presente vezes taxa vezes tempo. Aqui o procedimento é o mesmo, olha só, desconto simples comercial. Como é que é feito? O valor do desconto ele vai ser obtido multiplicando o valor nominal do título pela taxa, ok? Pelo prazo. Igual a ideia de desconto de juros simples. Valor do título vezes a taxa vezes o tempo. É a mesma ideia. A definição, a equação que nós vamos usar é essa aqui. DC, um C minúsculo ou menorzinho, significa desconto comercial, ok? Desconto comercial vai ser igual N, só para lembrar, vou anotar aqui para quem quiser anotar. N significa valor nominal. Valor nominal. Ou também chamado valor do título. Ou título. Ok? Valor nominal ou valor do título. Olha aqui uma situação. Aplicação de desconto comercial por fora. Um título, ok? De R$6.000, faltou 0,00, vai ser descontados 2 meses antes do seu vencimento a uma taxa de 2,1% ao mês. Determine o valor atual de resgate. O valor atual é o valor presente, ok? Como é que eu determino o valor presente? Eu pego o valor do título menos o desconto, ok? Então, o valor presente vai ser o quê? O valor do título menos o desconto que foi dado. Esse valor presente a gente chama também de valor atual. Mas você sabe, o que é presente é atual. Muito bem. Só que para eu fazer esse valor presente, esse valor atual, eu primeiro vou ter que calcular qual é o desconto. Qual é a fórmula para calcular o desconto? É essa daqui, ó. Desconto comercial vai ser o quê? N, valor do título, vezes I, valor da taxa, vezes N minúsculo, que é o tempo. Pessoal, não confundir o N maiúsculo, valor do título, igual a gente escreveu no slide anterior. É o valor do título nominal. E aquele N minúsculo é o tempo, é o período. A gente já tem 3 aulas falando que N é tempo. Não confunda alhos com bugalhos. Vamos lá, então. Então eu vou ter desconto comercial, vai ser valor do título, R$6.000. Ok? Vezes a taxa é 2,1. Dividindo 2,1 por 100, eu vou ter então 0,021 vezes o tempo. Esse título ele vai ser descontado quanto tempos antes? Ele vai ser descontado 2 meses antes de vencer. Então, tudo isso vezes 2. Gente, você precisa só de uma calculadora. Ou nem isso. Fácil. Ali é só multiplicar. Observe que todos estão na mesma sequência, na mesma linha, a operação matemática. 6.000 vezes 0,021 vezes 2. Multiplicando isso de cabeça vai dar 252. Tô rápido fazer essa conta. 252. Ponto. Esse é o valor do desconto. Se o exercício tivesse perguntado qual vai ser o desconto, 252. Só que o exercício perguntou qual é o valor atual. Para eu calcular o valor atual, eu vou usar o quê? 6.000 menos esse desconto. Então, o valor atual, o valor presente, vai ser... O valor do título, ele era 6.000. Menos o desconto, que foi de R$252. Então, o valor presente vai ser essa diferença de 6.000 por 252. Isso vai dar R$5.748. Ponto. Não tem erro. Desconto simples, como o próprio nome diz, é
simples, ok? Certo, Rafael? O desconto simples, não, acho que os alunos não vão ter dúvida nesse. Não, com certeza os alunos não vão ter dúvida, porque ele segue a mesma lógica do juros simples. No juros simples, era calculado os juros de um mês em cima do capital e esse valor ia se repetir ao longo do período. Se eu tivesse um ano, ia ser o mesmo valor dos juros durante um ano. No desconto simples, se eu tenho lá que o desconto é de 0,021, ou seja, 2,1% por mês, no primeiro mês vai dar se deu 252, vai dar R$126 de desconto. No segundo mês, dá 126 de desconto. No terceiro mês, 126 de desconto. E assim sucessivamente. Então, aquele desconto é igual para todos os meses, certo? Perfeito. Agora, trabalhar um pouquinho do outro. Desconto composto. Esse desconto composto também é chamado de por dentro. Vamos nele. Ele vai envolver, então, como o nome diz, ele vai envolver, então, um pouquinho dos conceitos que a gente trabalhou em juros compostos. São meio que parecidos, ok? Meios que parecidos. Não vão ter muitas dificuldades. Envolve presente valor e valor nominal de um título. Esse presente valor também chamado de atual. Então, na hora que vocês estiverem resolvendo algum exercício, aí valor atual significa que é o valor presente, ou present value, do inglês do Rafael. Muito bem. Ele envolve esse present value, o valor nominal que é do título de uma capitalização, segundo um regime de juros compostos. Vamos ver aqui no próximo slide, eu vou ter o desconto composto, então eu posso utilizar aquela ideia de valor presente. E onde a gente trabalhou o valor presente? Na aula passada, utilizando a forma de juros compostos, lembra? Juros compostos, eu calculo sempre o valor futuro. Mas, depende da situação, se eu tenho valor futuro, eu posso achar um valor presente, sabendo a taxa. Usando aquela mesma ideia, eu posso jogar isso como desconto. Vejam só. O valor descontado equivale ao valor atual ou ao valor presente daquela aula anterior de juros compostos. A única diferença lá é que em vez do N aqui, o que estava lá? Estava lá o VF. Deixa eu mudar aqui. Estava lá gente, aqui não estaria o N, estaria lá o VF. É a mesma fórmula que a gente trabalhou na aula passada. Mas aqui, o valor futuro aqui, ele é sempre do título, ok? Ele é sempre do título, então a gente não vai utilizar em desconto, a gente não utiliza as siglas FV, de futuro valor, ok? A gente usa a sigla de N, de valor do título, nominal. Esse título é uma denominação, esse título pode ser uma nota promissória, pode ser um cheque, pode ser um título tesouro direto, uma duplicata, então, uma CDB. Exatamente. É dito, como o professor falou, é um valor nominal porque é aquele que está descrito numa duplicata. Geralmente, quando você assina uma nota promissória, né, ou um cheque pré-datado, por exemplo, você já coloca o valor que vai ser descontado naquela data futura. Então, quando eu assino uma promissória para daqui 30 dias, eu não coloco o valor de hoje, eu já coloco o valor que eu tenho que pagar no futuro, certo? Perfeito. Perfeito, Rafael. Então, utilizando aquela mesma ideia da aula anterior, eu posso jogar aquela fórmula da aula anterior para a aula de hoje de desconto, ok? O que a gente sabe? Sabe-se que o desconto ele é obtido pela diferença entre o valor nominal, ou seja, aquele valor do futuro, ok? Menos o valor atual, o valor presente. Esse valor nominal é o valor futuro da aula passada. Então, como é que eu calculo o desconto? Igual a gente viu agora, como é que eu determino o desconto? O desconto ele é dado pelo valor do título, está escrito aqui, mas eu vou só reforçar, valor do título menos o valor presente, ok? Presente. É o que está escrito aqui na linha de baixo. Valor do título menos o presente. Observe aqui, desconto ele é dado nominal menos o valor presente, ok? Sabendo dessas regras, o que eu posso fazer? Onde tem o PV, observe aqui, PV, o que é PV? Tudo isso aqui, não é? Observe, PV não é tudo isso? Present value, não é tudo isso? Eu posso substituir, eu posso apagar o PV e escrever isso no lugar.
foi o que a gente fez na linha de baixo. Só isso. Ou seja, por operações matemáticas, a gente consegue determinar uma nova fórmula para os juros compostos. Não tem segredos, ok? Só para reforçar a ideia aqui de novo, alguém não perdeu o fio da meada, ok? Esse é o desconto. Desconto ele é dado sempre dessa forma. Como é que é dado desconto? O valor do título menos o valor atual. Ponto. Pela fórmula, eu sei que o PV é tudo isso. Está escrito aqui. Está escrito, olha só. Então eu posso apagar esse PV aqui e escrever isso no lugar. Foi o que a gente fez aqui na linha de baixo, observe. Ok? Somente isso. Então a definição da fórmula vem dessa ideia. Ponto. Temos a fórmula do desconto, dado aqui embaixo. Muito simples, muito fácil. Vamos jogar isso no exercício? Não tem erro. Uma nota promissória, título, né? Acabamos de falar isso. Uma nota promissória, cujo valor nominal é de R$4.000, ela vai ser resgatada 6 meses antes do seu vencimento. E a taxa de resgate vai ser de 2% ao mês. Qual será o valor líquido liberado nesta operação? Sabendo-se que será utilizado o regime de desconto composto por fora. Esse valor líquido que ele quer saber então é o valor atual. Ok? Valor líquido é o valor atual. Para determinar isso eu tenho que saber quanto foi descontado. E como é que eu acho o desconto? Desconto vai ser dado. Voltando aqui, ó, a fórmula. Nominal, valor nominal 4.000 mais, menos, desculpa. Estou calculando o desconto. Opa. 4.000 menos. Eu vou ter 4.000 dividido por 1 mais I elevado a N. Ou eu posso fazer direto pelo primeiro. Muito bem. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. E aí eu vou ter... Lembra que o PV, ele é o valor presente. Hoje eu estou confundindo esses negócios. O PV, ele é o valor presente. Se o PV é o valor presente, ele é o valor líquido. Então eu vou usar ele. Present. PV. Vai ser o quê? O valor do título, 4.000, ok? Tudo isso dividido por 1 mais I. Lembrando que o I é a minha taxa, eu tenho essa taxa definida, 2%, então vou ser 0,02. Tudo isso elevado ao meu período. Período, no caso, vai ser 6 meses antes. Ponto. 4.000 dividido por 1 mais I, que é 0,02, elevado a 6. Organizando isso, eu vou ter present valor, vai ser o quê? 4.000, ok? Dividido por, aqui embaixo, vai dar toda essa operação. Eu vou somar 1 mais 0,02, isso vai dar 1,02. Eu vou elevar a sexta potência. Elevado a sexta potência vai dar 1,126. 1,126, 16. E aí basta fazer uma divisão simples. 4.000 por esse valor. Significa que o valor presente vai ser de... Deixa eu fazer isso aqui. Vai ser de R$3.551,89. Deixa eu destacar aqui. Ponto. Esse é o meu valor presente. Então, aquele título que era R$6.000, se eu não pagasse antecipadamente, eu ia pagar R$6.000. Como a empresa ou você está pagando 6 meses antes de vencer aquele título, você chorou um desconto. Ou já era acordado esse desconto em contrato. Qual é o desconto? 2% ao mês. Isso vai ser de... Aplicando as operações matemáticas, eu vou ter um desconto de R$3.551. O desconto foi de R$449, pouco próximos, ok? Então eu ganhei um valor de 449, isso no valor de 6.000, considerando uma taxa de 2% ao mês. Não é muito, mas já vale alguma coisa, ok? Então muito bem, só reforçando
a nossa disciplina. Tranquilo no nosso chat, Rafael, os alunos? Tranquilo, chat. As dúvidas então vão ser comentadas junto com as questões. Então, nessas atividades agora que vocês vão ter para resolver, vão levantar algumas dúvidas. Essas dúvidas podem ser postadas e aí durante a resolução a gente já tira as dúvidas, mais as dúvidas acumuladas. Então aproveitem os exercícios de sala, tentem refazer os exercícios se der tempo, verifiquem aonde que está com mais dúvida e peça para que seu tutor poste no chat para a gente poder detalhar um pouco mais. Serão 5 questões e essas 5 questões serão corrigidas com vocês. Muito bem. Ok? Então, só fazendo uma recapitulação rápida na nossa aula de hoje, quase que não sai, ok? Nós trabalhamos no início da aula taxas, ok? Então, foi a primeira aula que a gente trabalhou 2 assuntos. Nós trabalhamos com taxas e aí a gente viu, quando é juros simples, as taxas não tem um problema em trabalhar ela mensal, trabalhar ela anual. Elas serão sempre proporcionais. Agora, quando eu vou para juros compostos, essas taxas não vão ser mais proporcionais. Ok? Uma taxa de 2% ao mês vai ser diferente de 24% ao ano. No juros simples, beleza. Nos juros compostos, não serão iguais. Como que faz, então, para que elas sejam iguais? Aí a gente utiliza aquelas regrinhas que a gente utilizou lá, as taxas equivalentes, aquelas fórmulas. E aí eu tenho fórmula para elevar a taxa menor para a maior, é quando eu tenho aquela taxa com potência. E aí eu tenho as regrinhas para trazer taxa maior para menor. Por exemplo, uma capitalização mensal eu posso trazer para dia, ok? E aí eu posso ter as taxas equivalentes. Só serão equivalentes em composto quando eu aplico naquela regra que a gente viu de taxas. Bom, e a gente viu também descontos, ok? Descontos. A gente viu que desconto não tem nada a ver com aquela regra do dia a dia da empresa, do comércio por aí. Aquilo é marketing. Ok? Desconto, tem um outro exemplo, quer ver? Hoje em dia, muitos funcionários públicos têm 13º salário, e aí o banco sabe que aquele cara vai receber o 13º salário, ele já adianta o 13º salário, só que o cara que ia receber, por exemplo, R$2.000, quando o banco adianta, vai receber só 1.800. O banco já fez um desconto, correto? O banco não é bobo, já fez um desconto por estar antecipando um valor que o cara demoraria 6 meses para receber. Ok? Então, desconto, a gente viu 2 tipos de desconto. Desconto simples e o desconto composto. Desconto simples usa a mesma ideia do juros simples. Ok? Então, você pode ver a aula 2. E o desconto composto usa as ideias básicas também dos juros compostos. Você pode rever a aula 3. Tranquilos? Então, boas atividades, boas resoluções. Já retornamos para a gente resolver esses exercícios. Ok? Até mais. Retornando para a correção das nossas atividades, mas antes de iniciarmos a correção, temos alguns recados da coordenação e dos professores da disciplina. Primeiro, quarta-feira que vem, dia 15, dia dos professores, então não teremos aula. A aula retorna normalmente dia 22, com matemática financeira e a nova disciplina direito tributário. Então esse recado da coordenação. O outro recado é os parabéns. Vimos as participações no fórum relativa à questão que foi anulada e as notas do questionário como um todo. Cerca de 80% das questões foram acertadas pela maioria dos alunos. Isso a gente não consegue, às vezes, nem no presencial. Então, parabéns às turmas e para aqueles que ainda não teve a pontuação atribuída daquela questão anulada, em breve será feita essa correção e atribuído então a nota dessa questão para todos os alunos que responderam o questionário. Saliento que lá no fórum de notícias está o gabarito desse questionário. Como houve algumas dúvidas em relação a outras questões, deixamos o gabarito passo a passo. Então aproveite e utilize esse gabarito como uma ferramenta de estudo.
tente refazer as questões e depois compare para verificar onde você errou. E dessa forma você já começa a fazer uma revisão para a prova. Então, fórum de notícia, tem lá o gabarito do questionário com as questões detalhadas, resposta passo a passo, usando as fórmulas e todos os passos algébricos da resolução. E ainda sobre o uso da calculadora, como foi prometido, deixamos um tutorial com os 2 modelos mais citados. Outros modelos que nos foram apresentados, não conseguimos uma calculadora real para testar. Então fica difícil a gente mostrar como utilizar a calculadora se não temos nem o manual dela e nem ela para verificar como se proceder com esses cálculos, já que cada calculadora tem uma estrutura, teclas diferentes, então é impossível. Mas verifique lá no fórum de notícia o uso de calculadora e tente verificar se a sua calculadora é parecida com essa e tenta resolver de forma similar para ver se bate o resultado. Beleza? Então, sobre o questionário, uma questão foi anulada apenas porque só tinha uma com uma resposta que não estava dentre as opções, então foi cancelado, atribuindo nota para todos, certo? E agora, dando folga para o professor Jonimar, vamos para a correção das atividades de sala, que pelas participações dos chats, foram praticamente todos os polos ali presentes, apresentou respostas positivas. Então vai ser bem tranquilo. Primeira questão. Qual a taxa trimestral? Então, o que ele quer saber é isso, a taxa trimestral, equivalente a uma taxa de 1% ao mês em juros compostos. Como foi falado pelo professor Júnior, professor Jonimar, em juros simples, achar uma taxa equivalente é só usar o conceito de proporção. Se eu tenho 1% ao mês durante um trimestre, eu tenho 3 meses, então 3 vezes 1, 3%. Essas taxas são ditas proporcionais quando usamos as regrinhas básicas de proporção que vimos na primeira aula. Porém, taxas proporcionais em juros compostos não são equivalentes. Para ser equivalente, eu preciso consultar aquelas fórmulas que foram apresentadas nas 2 tabelas. E lembrando que essas fórmulas serão dadas na prova, porque seria complicado cobrar aquele monte de fórmulas que você memorizasse. Então vamos para a correção. O que eu estou procurando é uma taxa trimestral. Então a expressão da fórmula trimestral é taxa trimestral é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 3 menos 1. Por que eu tenho esse 3? Porque 3 meses, 3 meses é igual a 1 trimestre. E sempre que eu tiver uma taxa num período menor para um período maior, vai envolver uma potenciação. Então, substituindo nessa expressão, eu tenho IT vai ser igual a 1 mais a taxa mensal. Qual que é a taxa mensal? 1% ao mês, ou seja, 0,01, eliminando o símbolo de porcentagem e dividindo por 100, elevado à terceira potência. O que eu resolvo primeiro? Sempre o parênteses indica a prioridade das operações. Então, a primeira operação que eu tenho que fazer é o que está dentro do parênteses. Então, eu vou ter que fazer primeiro a soma antes de resolver a potência, porque a potência está fora do parênteses. 1,01 ao cubo menos 1. O que eu resolvo agora, professor? Simples, temos 2 operações, potência e subtração. Então, primeiro, potência. Então, esse valor vai ser 1,030301 menos 1. E agora, por último, eu vou fazer, então, a subtração, que vai ser equivalente a 0,030301. Pronto, finalizamos que minha taxa mensal é de 0,030301.
E aí você vai estar perguntando, já está na forma de porcentagem? Certamente não. O resultado dessas operações sempre vai dar na forma decimal. E aí, para converter para porcentagem, eu vou simplesmente multiplicar isso daqui por 100%, que vai ser igual a taxa trimestral, vai ser igual a 3,0301% ao trimestre. Fiz apenas um arredondamento nesse valor. Então, observe que 1% ao mês não são 3% ao trimestre em juros compostos, por causa da capitalização de juros sobre juros. Essa taxa vai ser sempre maior, certo? Questão tranquila, próxima questão. Qual é a taxa similar ao problema anterior, só que agora ele quer uma taxa mensal equivalente? Isso eu estou falando de juros compostos de uma taxa anual de 30%. Então eu tenho uma taxa anual e quero converter para uma taxa mensal, um período maior, um ano, para um período menor. Então eu vou ter que fazer uma radiciação. Para isso a gente tem a expressão IM, que é a taxa mensal que eu estou procurando, vai ser igual a raiz 12ª de I de 1 mais IA menos 1. Observe que a minha raiz 12ª ela é até o IA. Significa que tudo isso que está dentro, essa soma, vai ter que ser efetuada primeiro, antes de resolver a radiciação. Então, substituindo, minha taxa mensal vai ser igual a raiz 12ª de 1 mais a taxa anual. Qual que era a taxa anual? 30%, ou seja, 0,3 ou 0,30 menos 1. Logo, IM vai ser igual a raiz 12ª, fazendo a adição, eu vou ter 1,30 menos 1. E aí, dando sequência, eu tenho que essa taxa mensal vai ser o resultado dessa raiz. E aí, consigo fazer uma calculadora simples? Infelizmente não. Você vai ter que usar a calculadora financeira ou científica. Algumas calculadoras geralmente apresentam esse símbolo aqui, ó, raiz de x, ou às vezes ainda raiz de x, y. Se ela não aparecer na tecla, mas aparecer sobre a tecla, você vai ter que usar a função shift ou segunda função para chamá-la. Então você vai ter que digitar na tua calculadora, dependendo do modelo, 12, segunda função ou shift, o símbolo da raiz e depois 1,30. Igual, você já vai ter a resposta, que vai ser igual a aproximadamente 1,0221 menos o que está fora da raiz, que é esse número 1. Lembrando que algumas calculadoras, em vez de digitar o 12 primeiro, você digita 1,30. Por isso que a gente precisaria da calculadora para testar, para comparar com a tua calculadora, para saber se equivale primeiro digitar o 12 para depois 1,30. Mas façam esse experimento e aí, se tiver dúvida ainda, poste no fórum de dúvidas. Continuando na minha expressão, eu tenho 1,0221 menos 1, ou seja, 0,0221.
Transformando isso em porcentagem, basta eu multiplicar por 100%. E aí, quando eu multiplico, obrigatoriamente eu tenho que colocar o símbolo de porcentagem. E aí, como é uma taxa mensal ao mês, certo? Logo, converter 30% ao ano em juros compostos para que atingisse o mesmo capital atingisse o mesmo montante no futuro, seria necessário uma taxa de 2,21% ao mês. Juros sobre juro, quando chegar no final do ano eu vou ter 30%. Já na próxima questão, a maioria dos alunos acertaram, mas ainda teve um fator complicador, que é muito utilizado por algumas instituições financeiras para enganar o cliente, que é o conceito de taxa nominal. Nominal porque ela só vem descrita no contrato, mas quando, ao realizar a conta, eu vou verificar que eu estou pagando uma taxa diferente. Uma das formas de induzir um valor diferente para a taxa é adicionando encargos junto ao empréstimo. Eu pego R$1.000, mas às vezes eles me cobram 1.200 porque 200 foi para abertura de cadastro. Ou às vezes, como está dito no problema, essa taxa é anual, porém ela passa a ser capitalizada de forma mensal. E aí eu misturo o conceito de juros compostos com juros simples. Então prestem atenção, sempre quando vir essa nomenclatura, taxa num período, capitalizado em outro, eu tenho uma taxa nominal. Então a minha taxa nominal é de 18% ao ano, e aí eu vou acrescentar que ela vai ser capitalizada ao mês. Isso na prática significa utilizar os conceitos de juros simples, para que eu elimine isso daqui e só fique com o período que ela é capitalizada. E aí como que eu faria em juros simples para transformar uma taxa anual em mensal? Aí você vai estar lembrando, professor, então vai ser proporcional. Então essa taxa efetiva nesse período que o banco ou a instituição disse que ela é capitalizada, eu vou fazer como se fosse juros simples. 18% dividido para 12. Vai ser igual a 1,5% ao mês. Então essa jogada da instituição financeira te fala que ela é 12% ao ano, só que na verdade não é. Ela é 1,5% ao mês. E aí você vai estar pensando, mas não vai ser 18% da mesma forma ao ano? Não, porque aí eu entro o conceito de juros compostos. E se eu jogar 1% ao mês durante os 12 meses, eu tenho 1,5 no primeiro, joga o juro sobre juro no segundo, no terceiro, no quarto, até chegar ao 12º mês. Então a jogada é, eu falo que é 18%, mas eu capitalizo como se fosse juros simples para converter para mensal, que é o período que foi mencionado. Só que na verdade eu pego aquele 1,5 e jogo como se fosse juros compostos, certo? Mas como ele pediu a taxa anual efetiva, eu vou ter que converter essa taxa mensal para uma taxa anual. Como? Da mesma forma que fizemos as anteriores. Eu tenho uma taxa menor, quero passar para uma taxa maior. Então, IA vai ser igual a 1 mais IM elevado a 12 menos 1. Ou seja, essa minha taxa anual vai ser 0,15 elevado a 12 menos 1. Seguindo a mesma lógica,
faço essa soma e elevo a potência, que vai dar 1,19568 menos 1%. Logo, a minha taxa anual é de 0,19568, que transformando em porcentagem vai ser 19,56, arredondando para baixo por causa do 1% ao ano. Então o banco te diz que vai te cobrar 18% ao ano, só que na verdade ele está te cobrando quanto? 19%, mais de 19%. Logo, essa porcentagem de diferente é a diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva. Então sempre prestem atenção, se aparecer taxa num período capitalizado em outro período, faz a conversão como se fosse juros simples e aí você acha a taxa daquele período, a taxa mensal. E aí, a partir dessa taxa mensal, você pode achar qualquer taxa de outros períodos, bimestral, semestral, só que lembrando que aí é juros compostos e não juros simples, certo? Essa pode ser a questão que surgiu um pouquinho mais de dúvidas. E aí, próxima questão, já vai abordar desconto, que foi o assunto da segunda parte da aula, certo? Então, a primeira questão de desconto traz o seguinte, uma duplicata, ou seja, a gente chama isso daqui de título. Então essa duplicata, como é um título, esse valor é o valor que eu vou pagar lá na frente, o valor futuro ou o valor nominal. Com 90 dias no decorrer, ele vai antecipar isso daqui com o decorrer de 90 dias do seu vencimento, e foi descontada uma taxa de 2,7% ao mês. E aí ele pede qual será o valor líquido, ou seja, quanto que eu vou pagar se eu vou antecipar essa duplicata nos 90 dias. Só que aí utilizando o conceito de desconto simples estudado. Qual o conceito de desconto simples que nós estudamos? Se você lembrar, a gente viu que eu tenho desconto simples e desconto composto. O simples, eu ainda tenho desconto simples comercial e o simples racional. O desconto composto, eu também tenho o simples, o desconto composto comercial e o desconto composto racional. Só que na prova e no nosso conteúdo, a gente vai ver o desconto simples comercial e o desconto composto racional. Então, quando eu mencionar lá no questionário, lá na prova, qual o desconto comercial? Você já sabe que eu estou me referindo ao desconto simples. Ah, qual que é o desconto composto? Você já sabe que eu estou me referindo ao racional. Porque a gente só vai trabalhar com esses dois métodos, certo? Então, não confundam lá no questionário. Porque lá no questionário colocamos questões do tipo, dado o desconto comercial, qual seria seu valor? Então, se eu falar que é desconto comercial, poderia ser composto como poderia ser simples. Mas como trabalhamos apenas o comercial simples, você já sabe que vai utilizar a capitalização simples, certo? Então, se baseie no conteúdo que a gente apresentou nessa aula para vocês, certo? Outra questão que pode ajudar muito na resolução do exercício, sempre que você tiver períodos diferentes da taxa, exemplo, 90 dias e taxa ao mês, sempre transforme o tempo. Por quê? Porque não vai afetar a tua capitalização composta de juros sobre juro. Então, em vez de eu transformar essa taxa para uma taxa diária, eu vou transformar o período em mês. Mesmo que aqui, por exemplo, fosse 10 dias, eu ia transformar isso em mês. 10 dividido para 30 ia dar 0,333 meses. E eu jogo esse valor lá na minha expressão. Então, sempre tiver dúvida em qual transformar a taxa ou tempo, converta sempre o tempo, que aí vai ficar mais fácil, certo? Já sei que é o desconto simples, então qual a minha expressão?
desconto comercial no regime de capitalização simples é igual a N, que é o valor descrito na nota, e M. Então, o meu desconto comercial vai ser o valor nominal, que é os 70 mil, vezes a taxa. Qual que é a minha taxa? 0,027 vezes 90 dias. Mas espera aí, aqui está em meses e aqui está em dias. 90 dias equivale a quantos meses? Se você vai fazer lá, 90 dividido para 30 igual a 3. Então aqui eu vou usar 3. Desconto comercial vai ser igual a, faça a multiplicação, já pode multiplicar tudo direto, 5.670. Respondido a questão? Não. Por quê? Porque eu não quero saber o desconto, eu quero saber quanto que eu vou ter que pagar. Qual vai ser o valor líquido que eu tenho que creditar na conta do cliente. Simples. O valor líquido a ser creditado, basta eu pegar os 70 mil e subtrair o desconto. Então, se eu tinha que pagar 70 mil e recebi um desconto de R$ 5.670, quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar R$ 64.330. Então, a resposta do meu problema é quanto que eu terei que pagar após os 90 dias, ou seja, após os 3 meses de desconto simples, certo? E aí, para finalizar, nossa última questão, já que falamos de desconto simples, vamos falar uma do desconto composto, certo? Observe que eu não mencionei que era um desconto racional. Mas como o único desconto composto que trabalhamos em sala foi o desconto racional, fica subentendido que eu vou usar o desconto racional. Vale a dica para o questionário. Então eu já sei que eu tenho que aplicar uma daquelas regrinhas do desconto racional composto de um título de 3.600 a uma taxa de 4,5% ao mês. Antecipado quer dizer, eu deixei de pagar juros em 2 meses. Então, sempre quando tiver dúvida do que se trata o problema, faça esse exercício. Lê o problema de forma superficial, lê o problema de novo, anotando todas as variáveis, e aí sim tenta resolver. E para finalizar, lê o problema de novo, para verificar o que você achou, está batendo com o que ele pediu. Então, quanto mais você lê o problema, mais você vai enxergar o que ele está pedindo, certo? Então, vamos anotar, ó. Desconto racional. Então, o que eu quero achar é o DR de um título. Então, se ele falou que é o título, refere-se ao que está escrito lá na duplicata, na promissória, o tanto que eu tenho que pagar. Ela já está incluído os juros, porque isso daqui é o valor lá do futuro, o futuro valor, que em desconto a gente chama de nominal. Então, vou anotar aqui do lado. Tentem sempre, quando não conseguir resolver um problema, fazer essa tarefa de anotar. Tá? Taxa, 4,5% ao mês. 4,5% ao mês. E eu quero saber o desconto de 2 meses. E aí, antes de resolver, verifica isso daqui, ó. A taxa é mensal e o período é em meses. Se não fosse a mesma coisa, o que você teria que fazer? Ou transformar a taxa para o mesmo período, ou transformar o período para a mesma taxa. E o que é mais fácil? Mexer com o período e não com a taxa. Por quê? Porque como eu estou me referindo a um desconto composto, se eu fosse mexer com a taxa, eu teria que usar a regra da taxa equivalente lá em juros compostos. E o tempo é fácil de mexer, certo? Exemplo,
Se aqui tivesse 15 dias, em vez de 2 meses, você ia ter que transformar esses 15 dias para meses, ou seja, 15 dividido para 30, que vai dar 0,5 meses, ou seja, não dá nem um mês completo. E aí joga dessa forma lá na minha expressão, certo? Então sempre tome cuidado, vale para o questionário, quando o período estiver em dias e a taxa estiver em meses, faça a conversão de dias para mês, mesmo que dê valor quebrado. E aí, partindo para o nosso cálculo, como eu quero achar o desconto racional, meu DR, eu vou usar a expressão dada. Substituindo os valores, eu tenho que o desconto racional vai ser o nominal, os 3.600 menos 3.600 dividido por 1 mais I, quem que é o meu I? 0,045. Ou seja, 4,5% dividido por 100, elevado a um período de 2 meses. Pronto, fiz a substituição. Observe que a minha fração é só do segundo 3.600 para frente. Então, primeiro eu vou ter que resolver o que está dentro do parênteses, 3.600. Eu vou repetir. Resolvo 1 mais 0,045, que vai dar 1,045. E vou elevar ao quadrado, que vai dar aproximadamente esse valor. Qual operação eu faço depois? Eu tenho uma subtração e uma divisão, que uma fração é uma divisão. Eu tenho que fazer primeiro a divisão, que vai dar 3.296,63. Vou fazer aqui do lado, só para não tampar a libras. Vou ter um resultado de R$ 303,37. Significa, o que eu vou economizar ao antecipar essa duplicata, esse título, são R$ 303, certo? Algumas participações no fórum, os alunos resolveram o quê? Calcularam o valor que seria pago no final. Mas o problema não pediu isso, o problema pediu quanto que foi descontado. Então bastava fazer a subtração. Faz a subtração, acha o quanto que foi descontado. Não precisa pagar a conta e refazer. Você já fez uma parte, finaliza, certo? E aí lembrando novamente, semana que vem não teremos aula, retorna só dia 22, quarta-feira, dia dos professores, feriado, e mantém-se o questionário no AVA sobre descontos simples e compostos e taxa. Então, tentem fazer as atividades, depois retome no questionário, dúvidas, poste nos fóruns, certo? Então, finalizamos a aula de hoje. Espero que tenham conseguido aprender todo o conteúdo e até a próxima aula.